À medida que as relações interpessoais foram se aprimorando, a necessidade de se observar a responsabilização de empresas transnacionais em suas atividades se tornou cada vez mais latente, sobretudo quando essas atividades empresariais dessas sociedades envolverem o manejo do meio ambiente e de seus recursos naturais. A doutrina internacional observou que responsabilizar exclusivamente os estados pelos prejuízos causados em danos de larga escala era insuficiente para a reparação do dano, e com isso a instauração de instrumentos jurídicos se fez também muito importante. Desses instrumentos jurídicos, temos o ACIUA, que é o Artigo sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, elaborado pela Comissão Internacional da ONU, e nas normas de soft law, como as Declarações de Estocolmo de 1972 e do Rio de Janeiro de 1992, que consagram princípios de prevenção, precaução e do poluidor causador. Outro importante instrumento é a devida diligência, ou due diligence, que tenta implementar um eixo central de responsabilização contemporânea. Nesse instrumento, ele impõe que o Estado deve criar um arcabouço normativo e administrativo que tente prever e controlar atividades empresariais potencialmente perigosas, como a mineração. Caso essas empresas que tenham essas atividades potencialmente perigosas não observem esse arcabouço criado pelo Estado, eles serão responsabilizados internacionalmente, independente de dolo ou culpa. Em conluio a este instrumento, tem-se a opinião consultiva número 23 de 17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ele reafirma que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito autônomo e vinculante de todo o corpo social globalizado. Os desastres ambientais provocados pelo rompimento das barragens de rejeito de mineração em Mariana em 2015 e em Brumadinho em 2019, ambos no estado de Minas Gerais, evidenciam o quão importante é esse estudo de responsabilização internacional, sobretudo porque ele evidencia uma negligência do Estado em seu papel fiscalizatório e controlador e uma negligência dessas corporações em observar esse arcabouço implementado pelos Estados em atividades tão perigosas como mineração. Tais acontecimentos suscitaram no plano jurídico a necessidade de se observar e de se implementar imputações de limites à soberania nacional, à soberania de Estados, e de fiscalizar de forma mais contundente as atividades empresariais dessas corporações, implementando novas formas de responsabilização para ambos os entes. Em novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, no município mineiro de Mariana, mais precisamente em seu subdistrito de Bento Rodrigues. Essa barragem de rejeitos, operada pela mineradora Samarco, apresentava diversos problemas estruturais que chegaram a ser apontados, mas que ao mesmo tempo foram suprimidos e foram ignorados tanto pela empresa quanto por pessoas responsáveis pela fiscalização ali naquela região, por empresas terceiras que também emitiam laudos, emitiam pareceres técnicos. Então, essa represa, de barragem de rejeitos chegou a uma situação calamitosa, que não aguentava mais de tanto rejeito, de tanto erro estrutural, de tantos problemas que envolviam a barragem, e com isso ocasionou, nesse rompimento que gerou a destruição não só daquela região de Mariana, mas também por toda a região do leito do Rio Doce, que vai de Minas Gerais até o estado do Espírito Santo, desaguando no litoral então, Isso tudo em uma extensão de mais de 600 quilômetros, além de ocasionar a morte de aproximadamente 19 vítimas, contando desaparecidos e demais feridos que ficaram, diante de todo esse ocorrido. Ainda, indiscutivelmente, é o impacto desastroso que esse fato, ocorreu para o meio ambiente, gerando uma comoção e um impacto mundial, de forma que todo mundo, todo o globo estava centralizado nessa notícia, nesse fato novo que ocorreu em Minas Gerais. O desabamento, o rompimento de uma barragem de rejeitos que dizimou um grupo populacional de Bento Rodrigues, de Mariana, dizimando casas, comércios, escolas. Então, acabando com a vida naquela região, com a vida dos peixes naquela região, de criações de gado, tudo foi suprimido pela lama, então gerando um impacto indiscutível, global, para aquela situação em Minas Gerais. Mesmo após toda essa atenção ao caso de Mariana, ocorrido em 2015, já no ano de 2019, ocorreu novamente o rompimento de uma barragem de rejeitos, dessa vez no município mineiro de Brumadinho. Dessa vez, a devastação da lama de rejeitos, advinda dessa barragem, foi tão devastadora que mais de 270 pessoas foram a óbito instantaneamente, logo após esse rompimento.
sem contar com os milhões de metros cúbicos de lama que devastaram toda a região e contaminaram o rio Paraopeba, atingindo as principais cidades como Governador Valadares e Linhares, no estado do Espírito Santo. Importante a gente também analisar o paralelo que existe tanto entre o caso de Mariana como o caso de Brumadinho. Em Mariana, a barragem era de responsabilidade da Samarco, uma empresa que é operada tanto por um fundo, por um grupo do Reino Unido, quanto pela Vale, uma empresa brasileira. Já no caso de Brumadinho, a barragem era de responsabilidade da Vale, ou seja, há uma nítida relação, dessas empresas que controlam essas barragens de minério, essas barragens de rejeito no estado de Minas Gerais. Ainda também é muito importante a gente analisar o motivo de tamanha devastação desse segundo caso em Brumadinho. Isso se dá muito pela localidade da barragem. A barragem em Brumadinho ela estava situada acima de locais de trabalho, de funcionários, de servidores da Vale e também de um refeitório. Então, com o derramamento dessa lama, o rejeito veio todo acima de uma grande concentração de pessoas. Então, as mortes foram muito maiores, em número muito elevado, como eu já disse, em 270 mortes, divergindo das 19 que foi no primeiro caso. Então, a devastação nesse segundo caso foi tamanha. E se no primeiro, se em Mariana os impactos mundiais foram enormes, agora em Brumadinho foi um alerta generalizado e mundial da crise ambiental que o Brasil estava passando, e não só o Brasil, mas o mundo, pois envolveu empresas tanto do Reino Unido, tanto da Holanda, tanto da Alemanha, em ambos os casos, empresas que não fiscalizaram, que não mantinham atualizadas as situações dessas barragens e que não demonstravam para a população o real risco que tudo aquilo admitia para a população e para o país. Diante de todo esse contexto internacional de responsabilização de empresas e de estados por fatos envolvendo o meio ambiente, nesses casos, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, empresas relacionadas aos fatos ocorridos, operadoras tanto da Samarco quanto da Vale, empresas que possuíam ações e responsabilidades diante daqueles fatos, foram acionadas judicialmente em tribunais estrangeiros. Quanto ao caso de Mariana, duas empresas foram acionadas em tribunais estrangeiros, tanto o grupo BHP, ou BHP Group, que foi acionado judicialmente em tribunal do Reino Unido, quanto a Samarco Europe, que era também parte do grupo da Samarco, só que em representatividade na Europa, que foi acionado judicialmente na Holanda. No que tange às empresas envolvidas ao caso Brumadinho, é uma situação mais específica. Nesse caso, como a Vale era a operadora daquela barragem, a gente vai ter a responsabilização de uma empresa estrangeira quanto à contribuição em seus laudos, que é a TÜV SÜD, uma empresa alemã que elaborou laudos técnicos para a Vale. Esses laudos técnicos garantiam a possibilidade de manutenção e de continuidade daquela barragem. Esses laudos apontavam que a barragem estava em perfeitas condições para continuidade naquela região e sem nenhum problema estrutural. Então a gente vai ver mais adiante que essa empresa também foi responsabilizada e foi ajuizada, teve ações ajuizadas em seu desfavor no tribunal alemão. Mas é importante a gente entender o porquê que essas ações foram ajuizadas em países estrangeiros e não aqui no Brasil, uma vez que os fatos ocorreram no Brasil e os danos também foram acarretados no Brasil. Diversos são os fatores que motivaram essas ações, esse ajuizamento de ações no estrangeiro. Primeiramente, a gente precisa ter em vista o regulamento número 1215 de 2012 da União Europeia, que garante que fatos envolvendo demandas civis e demandas comerciais, o foro competente é o do domicílio do réu. Nesse caso, seria o domicílio das empresas sedes, das empresas controladoras. E a gente não pode se falar em uma desconsideração da personalidade jurídica, porque como já explicado pelo Pedro anteriormente, aqui a gente não se fala dessa divisão de empresas, mas de uma responsabilidade que a controladora, que a empresa sede tem que ter em toda a sua operação. Então a responsabilidade ambiental, ela é inerente à atividade da empresa sede, da empresa matriz. Então a gente deve buscar aonde que está essa empresa matriz, no caso do BHP Group, que é sediada na Inglaterra, então essas ações serão ajuizadas na Inglaterra, conforme o regulamento da União Europeia. Outra tese que sustenta essa possibilidade do ajuizamento de ações em país estrangeiro são os precedentes judiciais já existentes na União Europeia. Esses precedentes garantem que empresas sediadas em países europeus
tem a responsabilidade, né, de toda a sua operação, seja por suas filiais, seja por empresas terceiras das quais controlem as operações. Então, esses precedentes garantem que as empresas matrizes, elas têm a responsabilidade, né, têm o dever de cuidado para com essas empresas. Então, admite, né, o ajuizamento dessas ações por responsabilidades de cunho social, de cunho ambiental, de cunho econômico, no país da empresa sede. Então, por isso, a gente vê o ajuizamento, né, dessas ações lá na Inglaterra, lá na Holanda, porque é o país sede da empresa, é onde ela tem a responsabilidade em sua origem, em seu cerne. Outro ponto é a expertise técnica e probatória que esses países possuem na apreciação de casos em que ocorrem ações massivas, né? Ações em que há um litisconsórcio ativo muito grande, como são esses casos dos rompimentos das barragens, porque diversas famílias, diversas pessoas foram afetadas com isso. Então, como são inúmeros os casos e a situação envolve uma empresa alocada, uma empresa sediada nesses países, processualmente falando, é mais interessante que essas ações sejam julgadas lá. Por isso a gente também vê o que é aplicável o Roma III, que é um tratado europeu que garante a lei Lox Domini, ou seja, a lei que será aplicada naquele caso é a lei onde ocorreu o fato. Então a lei material será aplicada brasileira, será observada em questão de quantificação de indenizações, de como ocorreu o caso, mas a lei processual e fundamentalista será a lei europeia, a lei do país em que está sediada a empresa, isso respeitando também o regulamento europeu. Ainda diante de toda essa situação, é óbvio que as pessoas vítimas também ajuizariam ações no Brasil. Mas tanto a legislação estrangeira quanto a legislação nacional garante que o ajuizamento dessas ações no Brasil não interrompe ou influencia diretamente, né, excluindo essas ações ajuizadas no estrangeiro. Elas podem influenciar, é claro, no andamento, na valoração das indenizações e de como será o andamento daquele processo lá, na corte estrangeira, na corte europeia, principalmente, né, diante do nosso caso aqui. Mas, em hipótese alguma, a gente pode falar que o ajuizamento de uma ação indenizatória no Brasil influi diretamente numa ação indenizatória ajuizada em um tribunal estrangeiro. Após toda a contextualização que demos, envolvendo o caso de Brumadinho, envolvendo o caso de Mariana, e também como as repercussões jurídicas que ocorreram nestes dois casos, né, do ajuizamento de ações em tribunais estrangeiros, é importante a gente também buscar quais foram as repercussões desse ajuizamento de ações em tribunais estrangeiros, o que ocorreu, como está hoje o andamento dessas ações. Então, partindo pela primeira, né, desde o caso Mariana, que é a responsabilidade do BHP Group no Tribunal do Reino Unido. Com isso a gente vê que foi ajuizada uma ação coletiva por diversas vítimas, né, desse desastre que ocorreu em Mariana no Tribunal do Reino Unido. E pesquisando, buscando, a gente viu que ainda não houve uma sentença de mérito dessa ação coletiva, que é a principal em Tribunal do Reino Unido. Com o passar do tempo, já no início de 2025, hoje houve a finalização do julgamento de responsabilidade, que é uma fase preliminar de acordo processualismo britânico, que foi encerrado no início de 2025. Então, ainda não há um julgamento de mérito, né, determinando a valoração de indenizações, como será a finalização deste caso. Houve somente essa questão da responsabilização ante a Samarco e o BHP Group. Partindo para o próximo caso, que é já no tribunal alemão, a TÜV Süd também foi demandada por diversas ações esparsas no tribunal alemão, né? E a gente também não consegue ver uma sentença de mérito lá. São diversas as ações, diversos os pedidos indenizatórios em valores milionários que ainda não tem uma resolução dessa demanda. Mas algo muito comum nesses casos, né, de desastres ambientais, de responsabilização, de grande litígio, são os acordos que essas empresas responsáveis, as empresas operadoras, celebram para tentar amenizar os impactos de tamanho desastre. Um exemplo disso é que a TÜV Süd celebrou, né, um acordo com a Vale em território americano para tentar amenizar os impactos desse desastre, celebrando um acordo milionário, né, em dólar, para tentar amenizar esses impactos. E partindo já para o último tribunal que foi citado, que é o tribunal holandês, tanto a Vale quanto a Samarco Europe foram demandadas também por uma empresa que representa os interesses de diversas vítimas
do desabamento da barragem de Brumadinho. Já no caso da Holanda, a gente viu que o processo está em uma fase inicial. Ela ainda não tem um julgamento de mérito, foi encerrada a fase instrutória do processo, a fase que demonstra quais foram, todas essas vítimas, quais foram os impactos sofridos, e também está em uma fase inicial de processo. Diante de toda essa pesquisa que fizemos do andamento processual, a gente conclui que a tamanha especificidade desses processos, com valores altíssimos, com diversas vítimas que integram o polo ativo, como também diversas empresas responsáveis, sendo filiais, sendo matrizes, a gente vê a dificuldade que tem em se chegar a uma resolução desses casos. No caso de Mariana, ocorrido em 2015, até hoje não se tem uma sentença de mérito que define a responsabilização, que define o valor correto dessas indenizações em tribunais estrangeiros. Em síntese, à luz dos casos narrados, nós podemos perceber o quão importante é com que essas empresas controladoras observem não só os arcabouços administrativos e legais criados pelo Estado diante de sua atividade, mas também que ela observe os princípios gerais de direito internacional pactuados pela ONU. Além disso, esse grupo lesado pela atividade empresarial dessa sociedade, ela pode não só buscar tutela jurisdicional no local do dano, no local que ele reside, ou então pode procurar a tutela no local da sede dessa empresa, qual seja, no caso, na Holanda, na Inglaterra, para que se tenha não só a efetiva responsabilização dessas empresas, mas também a garantia do seu direito constituído.